Boa tarde, turma. Hoje vamos para uma aula diferente. Vamos para uma aula de artes, né? Mas para isso, vocês precisam procurar um cantinho, numa mesa na casa de vocês. Vocês precisam estar de farda, né? Também vai precisar de alguns materiais. Hoje nós vamos fazer decoração com potes. Então pode ser aqueles potes de sorvete que vocês têm em casa, que tomou sorvete, está lá no cantinho. Eles são bastante úteis para a gente utilizar no dia a dia. Então eu trouxe um menor de 1 litro e trouxe o de 2 litros, certo? Para a gente decorar. Também vocês precisam também de alguns objetos para realizar essa atividade. Cola, certo? Tesoura. Vocês podem precisar também de pequenos pedacinhos de emborrachados, de EVA, que vocês podem ter em casa aí, alguma coisa, pedacinhos pequenos mesmos, certo? Colorido de várias cores, para vocês usar a criatividade de vocês. Também vocês podem, ó, fazer com folha de papel de presente. Vocês também podem pegar a folha de papel de presente, recortar a figurinha que vocês quiserem. E aí vocês também podem decorar o pote com isso também. Ah, professora, eu tenho outras coisas, tipo assim, pano, fitas. Ótimo, você pode usar sua criatividade decorando os potinhos da melhor forma que você quiser. E aí, pra gente começar, eu preciso mostrar a vocês o que eu fiz com os pedacinhos de emborrachado. Confeccionei rosas de vários tamanhos, certo? Estrelas também, ó, de vários tamanhos, pode ser pequena, grande. Ah, professora, eu quero fazer outros desenhos. Pode fazer outro desenho também. Ó, a carinha de um sapo, a carinha de um gato, vocês também podem confeccionar e vocês podem realizar. Também pode ser rosas maiores, rosas menores, certo? Então fica a critério de vocês. Também pode fazer em bolas, certo? Bolas coloridas, com papel, ó, camurça também. Com cartolina dupla face de qualquer cor, tem rosa, vermelha, certo? Pode também fazer com papéis laminados, quem tiver em casa, que é aquele papel brilhoso, certo? Então, ó, vocês podem trabalhar com várias coisas, fazendo de várias maneiras, certo? Agora, professora, eu queria fazer, posso fazer um desenho da praia? Podem, vocês podem pegar o azul, representar o mar. Vocês podem pegar o preto para mostrar as pedras, certo? O vermelho para mostrar algumas pessoas, o verde para mostrar a vegetação que tem ao redor da praia. Você pode decorar da forma que vocês acharem melhor. Professora, posso fazer uma rua? Pode. Você pode fazer do seu jeito para decorar os potinhos, certo? Eu vou primeiro fazer com um potinho pequeno, tá? Com um potinho pequeno eu vou decorar ele com o quê? Com rosas, certo? Vou fazer ele com rosas. Vocês podem pegar uma rosa, desenhar no emborrachado, tá? E colar, como eu já trouxe prontinho aqui para mostrar para vocês, certo? Vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, a figurinha que vocês quiserem, porque tem várias criatividades de figurinha para fazer decoração. Então eu vou começar por esse aqui e primeiro vou fazer uma decoração com eles de rosas, certo? De rosas. Não esquecer que vocês precisam do material para realizar a atividade de decoração. Também os potes são úteis para guardar alguma coisa na geladeira. Ó, a primeira decoração que eu fiz foi um lado só com rosas, certo? Vocês também podem fazer, sabe o quê? Colar adesivo, decorar com adesivo. Na parte menor do pote de 1 litro, eu coloquei a carinha do sapo, certo? O outro lado, que é a parte maior, eu coloquei 3 rosinhas, para vocês verem como fica lindo depois que vocês decorar o pote
ex de sorvete, fica lindíssimo, tá vendo? Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Vocês podem guardar lápis, as meninas podem guardar xuxinha de cabelo, podem guardar lacinhos de cabelo, os meninos também podem guardar seus brinquedos, seus carrinhos, seus bonecos, certo? Do jeito que vocês quiserem. Também o potinho maior de 2 litros, pode também guardar meias, as máscaras que vocês estão usando, ele pode servir para guardar máscara também. Então, os potinhos, eles são muito úteis para o nosso dia a dia, certo? Esse aqui eu vou fazer uma decoração de bola nele. Posso colocar do jeito que eu quiser as bolas, tá? Pode espalhar as bolas por tudo que é lugar, não tem nenhum problema. Tanto faz as bolinhas grandes, pequenas, da forma que vocês quiserem, vocês podem decorar, certo? Os potinhos, tanto faz um potinho de 1 litro, como os potinhos de 2 litros, certo? Ó, vocês podem decorar. Podem colocar uma carinha também, decorar com carinhas, certo? O outro lado eu vou decorar com as estrelas, certo? Vou trabalhar com as estrelas. E aí vocês, na hora de fazer a decoração de vocês, vocês escolhem o desenho que vocês quiserem. Ó, tá vendo como fica bacana, como fica lindo, ó. Certo? Vou voltar pro pequeno para me decorar ele com uma rosinha maior. E também ele serve para decorar até na casa de vocês, né? Colocar em cima de uma estante no quarto de vocês, colocar em cima de um armário no quarto de vocês, para vocês guardar os objetos de vocês. Então, ó, nesse outro lado aqui, eu vou decorar com rosinhas. Ah, professora, posso decorar de outros com outras figurinhas? Pode. A decoração fica a criatividade de vocês. Vocês façam, ó, certo? O potinho, ó. Isso é potinho de sorvete que serve para N e coisa. Então, ó, como fica bem bacana. Ah, professora, eu posso pegar outro potinho de plástico menor para decorar? Pode. Vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem. Esse aqui foi decorado e estava na estante da minha sala lá na escola, que eu realizei ele no início do ano, com carinhas e bolinhas, certo? Então vocês podem usar a criatividade de vocês de várias maneiras, certo? Vocês podem usar rosa, carinha de animais, com flores pequenas. Vocês podem, se quiserem colocar com folha de papel de presente também, ó, vocês podem pegar a folha de papel de presente. Vocês podem tirar, ó, um pedacinho de um desenho na folha de papel de presente, ó. E aí vocês colam, faz o mesmo processo também, através do papel de presente, de outros papéis, porque tem papéis camurça, tem um papel laminado. E aí vocês usem a criatividade de vocês na hora de fazer os desenhos, certo? De carrinhos, de boneca, pode também, se quiser fazer de lacinho. A criatividade são de vocês, certo? Portanto, vocês realizem o trabalhinho da aula de arte. Depois ele vai servir bastante, não é isso? Depois ele vai servir para vocês. Deixa eu tentar colocar aqui em cima, aqui do lado. Pronto. Através do papel, eu também trabalho com decoração. Ó, vocês podem usar também tecidos coloridos para trabalhar os potes. Ah, professora, a tampa também, vocês podem decorar a tampa aqui do jeito que vocês quiserem, certo? Usem tintas, usem glitter, usa tinta guache, a tinta que vocês quiserem. Vocês também podem decorar os potezinhos de sorvete que fica em casa ali guardadinho, que ele é útil para várias coisas, tá? Não precisa ser só emborrachado, não. Vocês podem pegar a folha de camurça, papel laminado, papel celofane,
a cartolina dupla face, que ela mostra os dois lados de uma cor só, certo? Papel de presente, pedacinhos de tecido. O que mais? O que vocês acharem que vocês tiverem em casa para decorar os potezinhos, vocês usem a criatividade de vocês. Bole figurinhas, cria aí lápis, porque ele vai ser útil para vocês guardar. As meninas podem guardar Xuxa, diadema, os meninos carrinhos, e enfim, tudo que vocês precisarem para decorar a caixinha de sorvete, decorem, batam uma foto com a farda da escola e enviem a foto para mim.